Gostaria de convidar os irmãos em reverência à palavra do Senhor a se colocarem de pé. Eu gostaria de convidar o irmão Marivaldo. Vem aqui rapidinho, irmão Marivaldo, por gentileza, suba aqui, é coisa rápida. Eu vou fazer a leitura aqui, o irmão Marivaldo vai fazer a oração para a gente começar na palavra. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 ao 18, nos fala o seguinte: os irmãos todos acharam? Se me amardes, guardareis os meus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Porque o quê? Eu vou perguntar mais uma vez. Mas vós o conheceis porque habita convosco, ou habita em vós. E estará em vós, alguns vão dizer aí, para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vamos orar nesse momento? O irmão Marivaldo faz essa oração. Os irmãos para sentar. Os irmãos já observaram que aquele... Perdão, vou estar assim de vez em quando, viu? Já observaram que o buraco sumiu daqui? Já está começando a pintar, por isso que essas lâmpadas estão arriadas assim, que só pode subir quando terminar de pintar. Mas já está melhorando a aparência. Amém? Daqui de cima eu não estou conseguindo ouvir. Alguém olha aí se está reverberando aí. Aumenta só o retorno, mas na frente pode baixar um pouco. Irmãos, Evangelho de João, capítulo 14, nós temos algo bastante interessante. E nesse texto que eu gostaria de ler rapidamente mais uma vez, nunca é demais, o texto nos diz, o Senhor Jesus, Ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita em vós, e estará em vós para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Irmãos, nós temos aqui, antes de qualquer coisa, uma promessa. Aqui está Jesus se preparando para voltar para casa, voltar para o Pai, depois de cumprir o seu ministério. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele orienta os discípulos para que voltassem para Jerusalém e ali permanecessem aguardando algo especial, aguardando um revestimento vindo do alto. Nós somos levados a entender que o ministério de Jesus, um ministério que aqueles que foram escolhidos, aqueles que se dispuseram a seguir a Cristo, e que nós vamos chamá-los aqui de discípulos. Esses discípulos, eles começaram a acompanhar Jesus, eles começaram a seguir a Jesus, e nós temos aqui um ministério de 3 anos. Nesse ministério aqui nós podemos entender e aceitar esse ministério de Cristo como uma preparação, uma escola, um seminário,
aonde aqueles homens ali, eles vão ficar durante 3 anos acompanhando Jesus. E esse seminário é um seminário diferente, porque ele já começa na prática. Eles não ficaram ali alguns meses em uma sala de aula, para depois ir para o campo, ir para a prática. Mas eles começam logo na prática. Jesus vai chamando, vai convocando, e da maneira que ele vai sentindo no seu coração, ele vai convocando aqueles homens. E eles começam a seguir Jesus. Por onde Jesus passava, onde Jesus andava, os seus discípulos o acompanhavam. A gente chega lá no texto que nós lemos. E durante 3 anos aqueles homens acompanharam Jesus, eles puderam testemunhar sinais, prodígios, maravilhas. Esses homens também, eles vão, além de ver o poder de Deus, eles vão entender algo diferente, porque eles não só estavam aprendendo de um grande mestre, mas eles estavam andando com ele a cada dia. Eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles dormiam no mesmo ambiente, eles faziam refeições juntos. E Jesus estava ali como um mestre, como amigo, como irmão. E eles passaram 3 anos se preparando, e o tempo vai passando, o ministério de Jesus vai sendo concluído. E um determinado dia, depois de tudo concluído, eles ali já estavam acostumados, eles já tinham tudo na mente, no coração, porque era um ensinamento prático. Vamos chamar o seminário de Jesus, ele foi prático, porque eles estavam sempre com ele, ao lado dele, participando de cada milagre, participando de cada oração que era feita, cada morto que era ressuscitado, eles participavam de tudo. Se nós vivêssemos naqueles dias, nós íamos presenciar, uma vez ou outra, Jesus passando e os discípulos acompanhando pela rua. Dizem que Aristóteles, que tinha essa forma de ensinar, onde os seus alunos o acompanhavam para onde ele ia. E Jesus, ele tinha essa forma. Ele trazia os seus discípulos para perto. Ele não queria ser apenas aquele que dava ordens ou que ensinava, mas ele era aquele mestre que queria que os seus liderados, que os seus discípulos estivessem com ele, sentindo as mesmas dores, sentindo as mesmas alegrias, passando pelas mesmas coisas, juntos. O período de Cristo aqui na terra, ele vai se encerrando. Aqueles homens já estavam ali praticamente preparados, depois de presenciarem tantas coisas maravilhosas através de Jesus, depois de aprenderem a expulsar demônios, depois de entenderem o poder que existia na palavra, eles achavam que já sabiam de tudo. Ainda existia um toque final, ainda existia algo especial para o cumprimento daquele ministério, daqueles homens. E eles sequer sabiam que eles seriam responsáveis por aquilo que nós chamamos hoje de Igreja de Cristo, Evangelho do Senhor Jesus. Eles estariam dando o início de algo grandioso que estaria na face da terra até os dias de hoje, mesmo depois de mais de 2000 anos. E um dia, quando aqueles homens achavam que estavam prontos, eles chegaram a um ponto de entender todo o processo do Evangelho de Cristo, toda a tarefa de Jesus. E Jesus chega para eles e diz: olha, o meu tempo aqui, ele está encerrando. É necessário que eu volte para o Pai. E eu imagino que aqueles que estavam ali, que eram mais afoitos, eles disseram: pronto, Senhor, o Senhor pode voltar tranquilo, que nós vamos dar continuidade a esse ministério. Hoje mesmo nós já vamos sair por aí pregando, hoje mesmo nós já vamos curar os enfermos, hoje mesmo nós já vamos começar. E Jesus, aproximando-se da sua ascensão, ele olha para aqueles discípulos e diz: tenham calma, ainda falta algo. Para que essa obra seja concluída, para que esse evangelho, essa igreja tenha sucesso, ainda falta mais uma coisa. Jesus queria mostrar para aqueles homens que, independente da capacidade que eles tinham,
independente da experiência de 3 anos ali, mergulhados no milagre, mergulhados nas bênçãos, nas lutas também, Jesus queria mostrar para eles que não era só o seu teste, não era só as suas provas, não eram só as suas habilidades que fariam um milagre acontecer. Eles estavam afoitos, eles estavam querendo dar continuidade àquele ministério. Eles estavam ansiosos, mas Jesus ele dá um comando para eles e diz: olha, vocês vão voltar para Jerusalém e vocês vão permanecer lá, juntos, buscando ao Pai, até que do alto vocês sejam revestidos. Imagino eu que aqueles homens saíram dali perplexos, porque Jesus não explica totalmente. Ele apenas diz que vai rogar ao Pai, que vai enviar um Consolador, que vai permanecer ao lado deles, que vai permanecer ao lado de cada discípulo, de cada servo. Mas ele diz: olha, vocês permaneçam em Jerusalém, porque vocês, quando forem revestidos, vocês saberão o momento certo de começar essa obra. Irmãos, aqueles homens voltam e eles obedecem, e eles estão ali reunidos e unidos, e eles começam agora por algo que é a base da igreja. Eles começam por algo que é aquilo que fortalece a igreja. Eles se reúnem, eles entram em acordo e juntos eles começam a orar. Eles começam a buscar. E a oração, a busca a Deus, vai fazer com que aqueles homens não percam o foco, não percam o desejo de continuar, porque a oração é que vai fazer todo o milagre na vida do cristão, amém? É a oração que vai fazer com que o milagre aconteça em nossa vida. É a oração que vai fazer com que venhamos permanecer firmes num propósito. E aqueles homens, eles vão estar ali, permanecer firmes, orando. E a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. A Bíblia diz que eles oravam com o mesmo propósito. A Bíblia diz que eles buscavam a mesma coisa. Eles clamavam o poder do alto. E um determinado dia, como nós vemos lá em Atos, o Espírito Santo desce sobre a vida daqueles homens. Eles são revestidos com o poder do alto. E esse revestimento traz para eles, juntamente com o revestimento, traz para eles a garantia, a certeza que ali agora era o exato momento de dar início à igreja de Cristo na face da terra. Nós precisamos entender uma coisa interessante, irmãos, que o que vai trazer o combustível para que o cristianismo venha funcionar, o que vai fazer com que o cristianismo venha dar início e venha se propagar na face da terra, venha ser a instituição mais forte da face da terra, vai ser justamente no momento em que o Espírito Santo vem sobre a vida daquelas pessoas ali em Jerusalém. Porque nós não precisamos entender que se eles estivessem totalmente preparados, Jesus haveria de dar o comando naquele momento ali, antes de ser assunto aos céus. Jesus já falaria para eles: podem continuar, podem começar o trabalho, comecem a fazer aquilo que vocês aprenderam. Mas Jesus sabia de um detalhe muito especial, que nós, por mais que nós oremos, por mais que tenhamos capacidade, por mais que tenhamos conhecimento, quando nós falamos de obra de Deus, quando nós falamos de transformação de vidas, só quem pode fazer isso é o poder que vem do céu. Nós somos apenas ferramentas. E Jesus sabia disso. Os discípulos estavam empolgados, eles achavam que eles fariam muitas coisas, nós não fazemos nada. É o poder de Deus na nossa vida. E como era necessário para cumprimento do propósito do Pai, que Jesus retornasse para casa, Jesus não estaria mais aqui entre os discípulos, então não poderia existir uma ausência do poder de Deus, porque senão todo o trabalho dos discípulos não funcionaria. O trabalho da igreja, seja ela qual for, em qualquer lugar na face da terra, não funciona se não existir o poder do Espírito Santo de Deus agindo no meio dessa igreja.
é o poder de Deus que vai mover a minha vida e a sua vida. Aqueles homens, eles recebem aquele poder ali no Pentecoste, e automaticamente eles recebem uma confirmação de que era através daquele poder, era através daquela unção que algo aconteceria. Tanto é que em uma pregação, em uma noite só, talvez hoje fosse menos assustador falar isso, mas há mais de 2000 anos atrás, em uma só pregação, quase 3.000 almas se convertem em uma noite. Isso não aconteceria se fosse apenas pela persuasão de um homem, por melhor que ele seja pregador, por melhor oratória que ele tenha, não consegue. Mas é o poder de Deus que faz esse grande milagre. Irmãos, ali aqueles homens passam a entender que agora eles estavam preparados para dar início a essa grande obra que é a Igreja de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus. Propagar o Evangelho, instituir o Evangelho, difundir o Evangelho. E eles começaram a trabalhar, eles começaram a agir. E uma coisa que nos preocupa, irmãos, é que estamos vivendo um período da humanidade, um período do cristianismo, ou podemos dizer da humanidade, aonde nos deixa preocupados ao fazer uma análise, que o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, muitas vezes não está agindo como deveria em nosso meio. Nós olhamos, irmãos, que às vezes somos surpreendidos, ficamos surpresos, porque quando olhamos para a Igreja de Cristo, se formos fazer um link, uma comparação com os textos bíblicos, a Igreja de Cristo, ela para existir na face da terra, ela precisa ter frutos. O cristão precisa produzir frutos. O cristão não pode ser inerte, não pode ser parado. O cristão precisa produzir algo a cada dia na sua vida. E estamos em um momento, nesse momento de uma igreja pós-moderna, que já até mudou, agora já é ultramoderna, aonde nos deixa preocupados a ausência da atuação do Espírito Santo. O cristianismo, quando ele atua com a ausência do poder de Deus, ele se torna algo sem brilho, sem força. Não existe mudanças, não existe curas, não existe transformação. A igreja de Cristo, precisa ter o poder do Espírito Santo em seu meio. Alguém pode dizer, mas vivemos tempos modernos onde as coisas são diferentes. Mas de acordo com a palavra de Deus, o Senhor Deus, Ele é o mesmo. O poder de Deus nunca mudou e nunca mudará. Independente da situação, independente da época, independente de onde você habita no planeta, não importa. A Bíblia diz que Deus, Ele é sempre o mesmo. Sempre será o mesmo. O poder de Deus não muda. Não podemos aceitar um cristianismo onde o poder de Deus ele não está em evidência, porque dessa forma nós estaremos voltando para aquele exato momento onde Jesus diz aos discípulos: voltem para Jerusalém e só comecem a trabalhar quando do alto forem revestidos. E quando nós paramos para ver uma igreja moderna que o poder de Deus não está em evidência, então é como se nós retrocedêssemos o período de Pentecoste e nós estivéssemos ali parados diante de Cristo. E Ele dizendo, volta para buscar, para buscar, porque algo só vai acontecer quando o Espírito Santo estiver em vosso meio. Precisamos entender, irmãos, a importância que para a implantação do Evangelho de Cristo, para que ele viesse a ser implantado com eficiência, foi preciso que o poder do Espírito Santo estivesse acompanhando aqueles homens daquele período. Para que o Evangelho viesse impactar, para que o Evangelho viesse de forma forte,
Se nós formos analisar a igreja primitiva, nós vamos entender a grande força que aquela igreja tinha. Se nós formos estudar a igreja primitiva, nós vamos ver a forma maravilhosa que Deus agia no meio daquele povo. E não era porque eles eram bonitinhos, não, era porque o poder do Espírito Santo estava no meio daquele povo. Existia, o Espírito Santo estava em evidência. Eles eram cheios do Espírito Santo. Aí fica uma pergunta: em nossos dias hoje, como cristãos, estamos cheios do Espírito Santo? Porque nós sabemos quando estamos ou não. O Espírito Santo ele vai trazer todo o brilho, todo o resplandecer que o Evangelho precisa na face da terra. Ele vem mediante a um cristão cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender, irmãos, que a igreja primitiva, quando o Evangelho foi instituído, a influência que aquela igreja tinha era muito grande. Nós vamos ver um texto onde a palavra de Deus vai nos falar lá em Atos, que as pessoas passavam na rua, a igreja estava reunida, e as pessoas paravam e eles queriam aquilo para eles. Eles queriam provar daquilo que aquela igreja estava provando. E quando o Espírito Santo não está em evidência, a igreja não consegue transmitir isso. Nós não conseguimos transmitir isso. Deus, ele é o mesmo. Aquilo que Jesus apresentou como proposta para a igreja continua sendo a mesma coisa. Ou seja, eu e você temos que ter o Espírito Santo em nossa vida de uma maneira tal que todos aqueles que se aproximarem de nós, eles sintam algo diferente. Irmãos, quando Jesus faz aquela ordenança, ele incentiva aqueles homens, ordena para que eles voltem para Jerusalém. É porque Jesus sabia que o ministério que foi implantado por ele não era algo de qualquer maneira. Jesus não veio para implantar um evangelho qualquer. Jesus veio para um momento onde as pessoas estavam angustiadas, onde as pessoas estavam sofrendo, onde existia muita mortandade, muita violência. As pessoas estavam doentes fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Aí agora vamos fazer um link com o período em que vivemos, onde a ansiedade, ultimamente a enfermidade, a violência e muitas outras coisas estão assolando a sociedade. Aí nós fazemos uma pergunta, olhando do alto para a nossa sociedade versus Igreja de Cristo. O que é que está fluindo da igreja para sarar essa sociedade? Qual a contribuição que nós, quando eu falo nós, Igreja de Cristo, estamos dando para sanar? Vamos conseguir sanar tudo? Não. Como no passado a igreja também não conseguiu salvar todos. Mas o Evangelho de Cristo tem uma proposta de, no lugar de passar, fazer a diferença. Será que estamos fazendo a diferença nessa sociedade moderna, com tudo aquilo que nós acabamos de citar, não precisa citar novamente? A gente para analisar, principalmente com os irmãos que estão lá fora conversando, a gente para analisar uma coisa interessante. O Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus. Repita comigo aí, o Espírito Santo é uma promessa de Deus para a igreja. Você crê nisso? Lá em, me perdoem, vou ficar de vez em quando dessa tosse. Lá em Joel capítulo 2, 28, nós vamos ver uma promessa do derramado Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. Deus já estava usando profetas no Antigo Testamento para mostrar aquilo que aconteceria. Se nós formos analisar a vida de todos os profetas do Antigo Testamento, nós vamos entender que todos eles tiveram
um ministério duplo. Em que sentido? Todos eles viveram como um profeta da época deles. Deus os utilizou para aquela época que viveram, mas em algum momento todos eles vão ser direcionados para uma profecia apontando Cristo. A gente vai ver isso com muita força na vida de Isaías. Não vamos entrar aqui agora para não demorar, mas a gente vê que Isaías ele foi um profeta que no seu período ele se destacou. Tanto é que ele era respeitado pelos reis da época. Os reis convidavam ele porque ele conhecia muito da política da época. Então ele era conhecido e as pessoas chamavam ele, pediam aconselhamento. Era conhecido e respeitado pelos reis. O tempo foi passando, ele se tornou um profeta velho e o seu ministério honrado por todos ali. Mas teve um dia que Deus disse para Isaías: olha, você agora não vai só lançar profecias para esse povo aqui que está vivendo com você. Você agora vai falar de um menino que vai nascer e que ele será poderoso, que ele será rei, que ele vai vir para salvar toda a humanidade. E Isaías começa a profetizar sobre Jesus. E naquele período ali, que ninguém nem sabia quem era Jesus, ninguém nem imaginava, era no Antigo Testamento. Um profeta velho começa a dizer: e um menino nasceu, e um filho se vos deu. Eles começaram a procurar aonde havia nascido essa criança, de origem, de linhagem real. Não encontraram. Disseram: você está louco, você para com isso. E ele não parou. Existem algumas anotações apócrifas que dizem que Isaías, depois de um certo tempo, foi tão perseguido que cerraram ele ao meio, porque não acreditavam mais nele. Achavam que ele era louco, ele estava falando de uma criança que iria nascer para salvar o mundo. Nenhum rei daquela época aceitava isso. E procuraram essa criança e não acharam. E eles não sabiam que estava falando de algo bem na frente. Então, todos os profetas, em algum momento, eles vão apontar para a história de Cristo. Joel, aqui no capítulo 2, versículo 28, ele vai dizer: olha, o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Algo maravilhoso vai acontecer. O poder que vem desse Espírito de Deus, ele vai fazer as pessoas profetizarem, sonharem, serem curadas, vai fazer maravilhas. Ele já estava profetizando aquilo que aconteceu lá em Atos capítulo 1. Ele já estava profetizando o Pentecoste, é tanto que Pedro vai citar aqui, vai fazer essa citação de Joel. E nós vemos uma coisa interessante, irmãos, que o Espírito Santo, ele já estava desde o Antigo Testamento, desde os primórdios, ele já estava ali como uma promessa de Deus. Ele já estava dentro de todo o projeto divino. Deus não faz nada em vão. Deus já sabia de tudo o que aconteceria. E sabendo que Jesus precisaria se ausentar aqui da terra, já havia uma promessa do Consolador, já havia uma promessa do Espírito Santo. E uma coisa interessante, irmãos, dessa promessa, tanto quando Joel fala, também quando Jesus fala, é que esse Espírito Santo, além de ser tão especial, além de ser aquele que faria a diferença na vida das pessoas, ele também seria acessível a todos. Todos aqueles que buscarem, todos aqueles que acreditarem no poder de Deus, todos aqueles que reconhecerem o poderio do Espírito Santo de Deus, serão cheios desse Espírito Santo. É promessa. Você crê nas promessas de Deus? Eu creio. E ele está falando aqui de uma promessa, e nós precisamos entender, irmãos, que não dá para nós nos conformarmos com um cristianismo sem a presença do Espírito Santo de Deus. Não podemos nos conformar, nos acomodar, dizer: não, deixa, tá bom assim. Não. A igreja de Cristo precisa fazer a diferença. O cristão precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Enquanto não formos cheios do Espírito Santo de Deus,
O nosso louvor não muda, a nossa pregação não muda, a nossa evangelização não muda, nada muda, porque somos limitados. E é justamente o Espírito Santo que vai trazer para nós, através do seu poder, ele vai trazer para nós frutos. E esses frutos, eles vão ser úteis para todos aqueles que estiverem ao nosso redor. As pessoas serão transformadas através dos frutos do Espírito Santo que existir em nossa vida. Quando pessoas se aproximam de nós, doentes, problemáticas da vida, e não são transformadas, algo está errado. Não tem como, essa conta não fecha. De acordo com a palavra de Deus, de acordo com tudo aquilo que a gente entende de evangelho de Jesus, de acordo com tudo aquilo que foi apresentado e ensinado por Jesus, de acordo com as características da atuação do Espírito Santo de Deus, essa conta não fecha de uma igreja ou um cristão que vive para Deus, mas nada de diferente acontece na sua vida. Nós temos que frutificar. Jesus não deixou iniciar o ministério sem que o Espírito Santo de Deus estivesse transbordando no coração daqueles homens. Tanto é que no primeiro dia de trabalho deles, 3.000 pessoas se converteram. E o poder daquela igreja, irmão, se a gente parar para fazer um estudo só sobre a igreja primitiva, a igreja do tempo dos apóstolos, foi incrível a fé e a maneira pelo qual Deus operou na vida daquelas pessoas. Incrível. A gente olha assim e diz, poxa, super crentes. Não, pessoas normais, como nós, mas cheios do poder do Espírito Santo. Precisamos buscar esse poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém? Precisamos clamar para que o Espírito Santo de Deus, ele faça uma obra em nossa vida. Talvez um dia nós podemos provar a experiência de ser cheios do Espírito Santo. Talvez um dia o Espírito Santo já nos usou de alguma maneira e tivemos experiências, podemos compartilhar de coisas maravilhosas na presença de Deus. Mas a experiência com Deus não é, aquela experiência que temos hoje não serve para amanhã. Aquilo que vem de Deus se renova a cada dia. O poder de Deus na vida, no meio da igreja, precisa ser renovado a cada dia. Não é que a experiência que você sente hoje, ótimo, excelente. Mas ore para que amanhã você tenha uma experiência nova. Se nós nos acomodarmos, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar sobre a igreja, mas ele vai estar parado. Porque se nós fizermos uma análise do texto, nós vamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele desceu sobre aquele lugar, porque todos aqueles homens que ali estavam, aproximadamente 120, eles estavam com o mesmo pensamento, buscando a mesma coisa, orando e buscando o poder de Deus. A igreja precisa ter mais amor pela oração. O tempo está passando e nós estamos perdendo o amor pela oração. É só nós analisarmos na nossa igreja e em qualquer outra igreja. Chama para o círculo de oração e vai dar uma olhada quantos tem. Porque nós vivemos em um mundo, em um momento da sociedade, onde existem muitas coisas que se tornaram
capacidade que nós temos, não importa a nossa intelectualidade, capacidade, seja lá do que for, o Espírito Santo ele faz uma coisa que nós nunca vamos conseguir fazer: transformar o coração do homem, convencer o ser humano da justiça, do pecado e do juízo, só mediante o Espírito Santo de Deus. Quando a igreja para de orar, quando a igreja para de buscar, a gente começa a ver isso na pele. Como é que a gente vê isso? Analise quantas pessoas nos últimos tempos, ao nosso redor, dentro do nosso convívio, têm aceitado a Jesus. Dá para contar nos dedos, né? Ou nenhum dedo. Isso é sinal do que o Espírito Santo ele está retraído em relação ao cristão e à igreja. Porque uma das coisas que o Espírito Santo faz é alguém chegar dentro de uma igreja, seja qual for o ambiente de culto, e aquela pessoa precisando de transformação, precisando de cura, ela não sai sem sentir algo, ela não sai sem ser transformada. Quando isso não acontece, é porque nós precisamos tomar uma decisão e a mudança tem que acontecer na nossa vida. O Espírito Santo ele não pode faltar no meio da igreja. É impossível que essa obra seja realizada com a nossa própria capacidade. Deus nos utiliza, somos vasos, todos nós. Vasos para a honra, amém? Mas nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O que deixa-nos preocupados muitas vezes é a maneira pela qual, diante do mundo em que vivemos, a maneira pela qual o Evangelho de Cristo ele tem sido conduzido. Jamais o homem tem que ser colocado em lugar de evidência antes do nome de Deus. É uma coisa preocupante quando a gente para analisar que hoje nós temos em alguns lugares do mundo um evangelho onde se destacam aqueles que são popstar. Outro dia eu estava vendo em uma plataforma digital um culto em um lugar muito grande, muitas pessoas, e o pregador sobe, e no momento que ele pisa em cima do altar, ele foi ovacionado, bateram palmas, sabe aquela coisa de... E foi outro homem que teve uma vida na presença de Deus, que honrou o nome do Senhor acima de qualquer coisa, e através dele, milhares de vidas chegaram até Cristo. Mas nós não podemos aceitar, no meio cristão, aqueles que estão considerados ali como celebridades. Não, irmãos. A única celebridade que merece honra e glória é o Senhor Jesus.
Sem Ele nós não somos nada. Nada. Estamos aqui agora, podemos não estar mais tarde. Que adianta tanta pompa, tanta glória? Nós precisamos entender, irmãos, que quando falamos do poder de Deus, quer ver uma coisa interessante? O exemplo que acabamos de citar, não vou citar nomes aqui porque talvez muitos conheçam, mas quando uma pessoa vai diante de uma igreja, e ele prega e algo acontece, a experiência conta? Com certeza. A capacidade, toda a preparação, tudo conta. Mas o que vai transformar vidas, como já falamos, é o poder do Espírito Santo de Deus agindo na vida daquela pessoa. Quando a gente vai estudar algo sobre oratória, sobre homilética, a arte de falar em público, a arte de pregar, a homilética fala uma coisa muito interessante. O maior milagre da pregação não é a capacidade do pregador, não é ele ter oratória, é ele ser um bom hermeneuta, nada. O maior milagre da pregação é Deus usando alguém imperfeito para transmitir o seu poder para aqueles que precisam. Então todos aqueles que fazem a obra do Senhor, nada mais são de que apenas um canal aonde Deus vai utilizar para que a sua obra seja realizada. E nós precisamos entender, irmãos, que é necessário nós clamarmos, a igreja precisa desse poder. Toda honra e toda glória sempre tem que ser canalizada para o Senhor. Temos que buscar cada dia mais honra e glória ao nome do Senhor. Temos que buscar cada dia mais abençoar vidas. Temos que orar para que a nossa igreja, temos que orar para que em nosso meio possamos ver o poder de Deus sendo realizado. O tempo vai modernizando e as pessoas vão esquecendo de Deus. Estamos vivendo um período onde o antropocentrismo tomou conta de uma maneira onde uma grande maioria das pessoas entende que o ser humano pode sobreviver sem Deus. Que nós somos tão capazes que podemos nos conduzir sozinhos. E o que é pior, a igreja que deveria, entenda num bom sentido da palavra, a igreja que deveria contaminar essa pessoa está sendo contaminada por essas ideias. O poder de Deus em nossa vida, ele tem que ser tão forte. O poder do Espírito Santo, ele tem que ser tão eficiente em nossa vida, para que no momento em que todas as estratégias do mundo, do diabo, elas venham contra nós, nós estejamos blindados. Nada entra de fora para dentro. Agora o poder de Deus vai sair e alcançar aquela pessoa. Essa é a maneira pela qual o Espírito Santo de Deus precisa agir em nossa vida. Mas para que isso aconteça, não basta apenas dizer, eu creio, eu acredito. É bom crer, acreditar, concordar, isso é bom. Mas entendam uma coisa, a ação do Espírito Santo de Deus na vida de um cristão, na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, só vai acontecer mediante algo que nós chamamos de comunhão. O Espírito Santo de Deus, ele tem que fazer parte da nossa vida, do nosso convívio. Estamos deixando ele de fora. Efésios 5,18 vai nos dizer o seguinte: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos de quê? Precisa explicar? Enchei-vos. Quer ver uma coisa interessante? Nem está cheio, tem um dedo ainda para encher. E a Bíblia diz, enchei-vos, ou seja, tem que deixar na borda, transbordando se possível. Porque quando está cheio, aqui tem água, se transbordar de água, não tem espaço para mais nada. O que acontece é que a igreja de Cristo da modernidade
tem deixado um espaçozinho para Deus no coração e abriu um espaço especial para algumas coisas que são interessantes. Aquilo que vem de fora. E quando isso começa a agir no nosso coração, o Espírito Santo ele perde a evidência. Irmãos, precisamos entender. Temos que permitir que o Espírito Santo transborde em nossa vida a cada dia. Ah, mas tem coisas que eu tenho que fazer que são agradáveis. Aí você escolhe, Deus ou não. Simples. Deus já não faz nenhuma exigência impossível para nós. Nenhuma. A única coisa que a palavra de Deus nos mostra é que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Permitir que Deus atue em nossa vida. Que Ele dirija a nossa vida. Que sacrifício há nisso aí? A não ser que haja um interesse por aquilo que não vem de Deus. E a igreja não pode ser contaminada com essas coisas. Irmãos, essa comunhão, ela nos capacita a viver de forma santa. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, dormimos e acordamos e lembrando que o Espírito Santo de Deus é real. Todas as nossas decisões, aonde formos, aonde passarmos, nós vamos dizer, Espírito Santo, esteja comigo. O Senhor Jesus ele vai dizer, olha, o Espírito Santo ele está vindo como um consolador. Ele está vindo como um companheiro. Aquele que vai ser um auxiliador. Ou seja, ele vai ser um companheiro eterno em nossa vida. Para todas as decisões. E por que nós queremos viver uma vida de cristianismo, de cristãos, onde o Espírito Santo não atua mais? O reflexo do cristianismo se apaga quando o Espírito Santo não está em nossa vida. Precisamos de comunhão. Precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Não podemos aceitar um evangelho que é evangelho, mas aonde as pessoas não condizem, não transmitem a glória e o poder de Deus em sua vida. Não podemos aceitar um evangelho onde olhamos para os cristãos e não vemos o resplandecer, não vemos a atuação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Aí você diz, como é que eu conheço que é um cristão, mas o Espírito Santo de Deus não age na vida dessa pessoa? Quer ver uma coisa interessante? E nós já lemos na estante. Nós lemos que o Espírito Santo é aquele que convence de quê? Justiça, pecado e juízo. Quando nós nos deparamos com uma igreja, irmãos, quando eu falo igreja, a igreja de Cristo de um modo geral, aonde existia a igreja. Quando nos deparamos com a igreja de Cristo, aonde muitos não gostam de ouvir sobre o pecado, sobre o erro, não aceitam ser corrigidos, é um grande sinal que é até um cristão, mas o Espírito Santo de Deus não está agindo na vida dessa pessoa. O Espírito Santo, ele trabalha em nossa vida de uma maneira que quando nós formos confrontados com um erro que existe em nós, a única coisa que nós vamos fazer é nos prostrar e pedir perdão ao Senhor. Aquele que tem o coração endurecido, que você vai falar do erro dele, e ele, como diz no ditado popular, e ele dá de brabo, ele pode até dizer que é cristão, mas ainda falta o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dessa pessoa. Em momento nenhum a Bíblia vai compactuar com o erro. Nós temos que entender, irmãos, que... Desculpa, viu? Hoje se prega em alguns lugares um evangelho aonde apresenta-se para as pessoas que o pecado não é tão pecado assim. Não vou entrar em detalhes. O pecado não é tão pecado assim. Tem algumas coisas que dá para negociar. Irmãos, a Bíblia não difere pecado de pecado. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer, porque todos pecaram e destituídos estão de onde? Da glória de Deus.
No mesmo livro vai dizer, o salário do pecado é a... Aí vamos dizer que não pode pregar sobre pecado porque a depender da época. Então nós estamos falando de algo diferente, onde na vida moderna, uma cultura diferente, então temos que analisar de forma diferente. Não! O próprio apóstolo Paulo, uma vez ele falou o seguinte, olha, eu estou ensinando a vocês aqui tudo sobre a palavra de Deus. Vamos parafrasear. E ele diz, olha, se eu voltar daqui a 3 meses, vamos dizer assim, se eu voltar aqui e começar a pregar outra coisa diferente disso aqui, pode dizer pode me chamar de maldito. Não aceitem, porque essa palavra ela não pode ser alterada. Essa palavra ela é pura. Essa palavra ela é verdadeira. E quando nós vemos alguém que quer alterar a palavra de Deus, precisamos ter bastante cuidado, não. Precisamos fugir. Para pessoas que tentam mudar a palavra de Deus, para nós só resta uma coisa, o repúdio. A palavra de Deus ela é uma só. Pecado é pecado, e o cristão precisa ser cheio do Espírito Santo e tirar o pecado da sua vida. O pecado não nos leva para lugar algum que não seja para o inferno. E nós temos que entender, irmãos, que não adianta dizermos que somos cristãos, se quando formos confrontados com o pecado, nós não gostarmos. Então esse é um sinal de que alguém está ali, mas como cristão, mas não está ali cheio do Espírito Santo de Deus. Existe uma grande onda que surgiu da pandemia para cá, tornou-se até um nome engraçado para alguns, né? Os desigrejados, aqueles que não querem compromisso com igreja nenhuma, aqueles que não querem compromisso com liderança, com igreja, aqueles que querem viver, sabe, minha vida, minhas regras. Uma pessoa dessa não pode dizer que está cheio do Espírito Santo de Deus, porque é uma pessoa que não quer se submeter a nada. A palavra de Deus, ela tem regras, normas de conduta, que nós precisamos segui-las para estar no centro da vontade de Deus. Então uma pessoa que não aceita regras, conduta, não se coloca à disposição de Deus para ser trabalhado, essa pessoa só tem uma coisa na sua vida, é cegueira. Achando que está fazendo o máximo e no final das contas não vai ser tão bom assim. O cristão, aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, aquele que tem uma vida firmada no poder de Deus, antes de pensar em qualquer coisa da terra, ele vai pensar naquilo que é eterno. O coração dele, dela, vai estar nos céus. Nós vamos viver na terra, com os pés na terra, mas com a cabeça nas regiões celestiais. O Espírito Santo de Deus consegue fazer isso na nossa vida. Quando alguém apenas tem interesse naquilo que é terreno, é porque o Espírito Santo de Deus está só de longe olhando. Ele é um cristão há 10, 20, 30 anos, mas ele está pensando apenas naquilo que é terreno. Ele está fazendo planos para passar o resto da vida com o anticristo, só se for. Porque a igreja de Cristo tem que fazer planos para um arrebatamento, de acordo com aquilo que a Bíblia nos apresenta, está bem pertinho. Então, quando nós amamos muito aquilo que é terreno, fazemos muitos planos em cima daquilo que é terreno e esquecemos daquilo que é celestial, quando Jesus voltar, vai ficar complicado para uma pessoa assim. Então, a igreja tem que viver a sua vida normal aqui na terra, tudo segue, normal. Mas é os pés na terra e a cabeça no céu. Sabendo que o Senhor Jesus, quando ele voltou, que ele deixou o Espírito Santo, o que foi que ele disse? Olha, estou voltando, vou preparar lá um lugar, quando tiver tudo prontinho, organizado, quando o Pai der o comando, eu volto para buscar vocês. Essa é a maneira da igreja viver. Então o Espírito Santo de Deus, quando ele transborda no nosso coração, jamais nós vamos trocar aquilo que é eterno por aquilo que é terreno. Então esse é um dos sinais de que o Espírito Santo de Deus muitas vezes não está agindo em uma vida. Outro sinal de alguém que está na igreja ali, é como um cristão, mas está faltando o Espírito Santo na vida dele. Ainda ama a maneira pelo qual vivia no passado, os costumes, a maneira de ser,
Nada mudou. Está na igreja, vai à igreja, participa da igreja, mas a sua maneira de ser, o seu estilo de vida permanece o mesmo. A palavra de Deus, em vários momentos, nós vamos entender que o cristão, ele precisa fazer a diferença. Jesus olha para os discípulos, e não vamos entrar nesse mérito de esclarecer, porque nós já falamos disso muito tempo já. E Jesus olha para os discípulos e diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, o cristão não pode ser igual, tem que ser diferente. Diferente. Temos que fazer a diferença, seja ela qual for, mas temos que fazer alguma diferença. Para não fazer igual uma vez que fui comprar uma água sanitária, que a gente chama de que boa, né? Fui comprar água sanitária e chegando lá, eu disse: moço, tem uma água sanitária dessa marca? Ele disse: tem igual. Igual? É, igual. Eu pensei que era uma marca igual. Aí quando ele veio de lá para cá, que ele botou no balcão, a marca, o nome da marca era igual. Disse, bom vendedor. O cristão não pode ser igual, o cristão tem que ser genuíno. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na minha e na sua vida não pode ser igual, tem que ser genuíno. A ponto de que aonde nós estivermos, o que nós fizermos, seja digno de que o Senhor olhe para nós e diga: ali está o meu filho, ali está a minha filha. Então o testemunho do cristão, ele precisa falar mais alto. Irmãos, vivemos um período onde a gente muitas vezes olha para um cristão, ele aderiu a tantas coisas que estão lá no mundo, que você olha assim e diz: meu Pai eterno, será que é ainda? Dá vontade de perguntar: tu ainda é crente? Pela forma de se vestir, pela forma de se portar, pela forma de falar, por isso e por aquilo. E o cristão tem que ser diferente. O poder do Espírito Santo em nós tem que ser forte o suficiente para aquele que está lá no mundo venha olhar para nós e dizer: eu quero que a minha vida seja transformada. Mas quando nós somos iguais àqueles que estão ali, que evangelho é esse? Então o Espírito Santo de Deus, alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus vai ser tão forte na vida dessa pessoa, que só o poder de Deus já vai ser a maior estratégia que ele precisa para que uma vida seja convertida. Às vezes usamos estratégias, nos fantasiamos, nos parecemos com o mundo para ganhar aquele que está no mundo. Precisamos ter bastante cuidado. E já encerrando, uma coisa que a gente precisa entender na vida do cristão, que muitas vezes somos cristãos, mas quando o Espírito Santo de Deus está em nossa vida, é uma coisa que não pode acontecer. Somos cristãos, conhecemos a verdade, conhecemos a palavra de Deus, mas guardamos mágoa das pessoas, guardamos rancor das pessoas. Nenhum cristão que se considera convertido, ele pode guardar mágoa nem rancor. A palavra de Deus vai dizer: se você não ama seu irmão a quem vê, como é que vai amar Deus que você não está vendo? Nós precisamos entender que o poder do Espírito Santo em Deus em nossa vida nos leva a amar os nossos irmãos. Precisamos aprender a conviver com os nossos irmãos. Precisamos entender que o cristão, ele tem que ser forte o suficiente para aprender a conviver com o seu próximo. Ou será que só nós somos perfeitos? Porque se nós nos colocarmos diante de um espelho e começarmos a listar as imperfeições que nós temos, são muitas. E muitas vezes nos achamos tão melhor do que o nosso irmão, por algum motivo ou outro, nós guardamos rancor. E nós temos que ter bastante cuidado. Aí a gente vai lá
no livro de Mateus, capítulo 6, e a gente diz o quê? A oração: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Continua. E depois, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Agora pare isso aí. Aí você diz: Senhor, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados da mesma maneira que eu estou perdoando o meu irmão que me fez um mal que eu não gostei. Aí eu chego para o meu irmão e digo: eu estou com raiva de você. Aí esqueceu da oração: Deus, faz com ele do mesmo jeito que o Senhor faz comigo. Deu ruim. Porque não vai ter perdão de maneira alguma. De acordo com a palavra de Deus, para que eu possa ser perdoado, eu preciso perdoar. Para que eu possa ser amado, eu preciso amar. O cristão precisa ser sarado. O cristão precisa andar na presença de Deus. O cristão precisa entender que a partir do momento que ele está na presença de Deus, fala, varão abençoado. O cristão precisa entender que a partir do momento que ele está na presença de Deus, ele tem que ter uma vida transformada, irmãos. Aquilo que era do mundo, sabe, aquelas coisas que a gente carregava no mundo, tem que deixar para trás. Somos cristãos. E se o Espírito Santo de Deus não estiver em nossa vida, vai ser muito complicado. Então vamos orar a cada dia. Ore a cada dia, faça a sua oração. Vamos orar individualmente como igreja, para que o Espírito Santo de Deus faça parte da nossa vida, da nossa caminhada. Sem o Espírito Santo de Deus, não há como o poder de Deus se manifestar na minha vida, na sua vida e nem na vida da igreja. Enquanto estivermos cultuando e não vier pelo menos uma pessoa à frente para aceitar Jesus por causa do poder da palavra, algo está errado. Se estamos pregando uma palavra que transforma, se estamos pregando um cristianismo onde o Deus que nós servimos nos sara, nos cura, e nós não conseguimos refletir isso para abençoar outras pessoas, precisamos repensar. Jesus está voltando. Enquanto a palavra nos corrige, ainda é tempo. Não é tarde. Mas se queremos avivamento, se queremos transformação, o Espírito Santo de Deus tem que estar em evidência na nossa família, na nossa vida, na nossa igreja. Os irmãos creem? Dá um aplauso ao Senhor, se coloca de pé. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração. Daqui a pouco vamos ter um período de oração. O pastor Emanuel vai estar vindo. Mas eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos ao alto nesse momento. Aleluia, Senhor. Ligue a sua mente ao trono da graça nesse momento. Só se você estiver com criança e não puder fazer isso, mas se desligue agora. Deixe que o Espírito Santo de Deus, ele comece a ministrar o seu coração. Que possamos entender a grande importância do Espírito Santo de Deus agir em nossa vida. No dia em que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, foi para que toda a impureza da carne, todo o mal, pudesse sair da nossa vida. E com o passar do tempo, nós fomos permitindo, nós fomos retirando o Espírito Santo de Deus da nossa vida. Não vamos permitir que seja assim, mas que haja um retorno do poder do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Aleluia, Pai. Nós oramos a Ti nesse momento. Nos colocamos diante de Ti porque nós cremos no poder do Teu Espírito. Nos colocamos diante de Ti porque nós acreditamos que Tu és poderoso. E nesse momento, Pai eterno,
queremos pedir que a tua palavra, essa palavra que foi semeada nessa noite, ela possa estar repousando no coração da tua igreja. Senhor, coloca em nós o desejo de clamar o poder do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo a cada dia na nossa vida. Nós nos colocamos diante de Ti agora. Pedimos, ó Pai, abençoa cada um dos Teus filhos. Abençoa a Tua igreja, Pai. E faz o melhor acontecer. Nós louvamos a Ti. Apresentamos agora o momento de ofertório. E declaramos que o Teu melhor